Emanuel Caires recebeu a notícia de que estava infectado com o vírus HIV quando tinha apenas 18 anos. Hoje conta ao Gender Calling como é que foi esse processo de descoberta, o impacto na família, na saúde mental e nas relações amorosas e como é que as dúvidas e os preconceitos foram afetando ao longo do tempo. Foi há 11 anos que a sua vida mudou. Estava numa relação, era a minha segunda relação que eu tinha e a certa altura eu apresentei sintomas gripais e, portanto, nessa situação nós fazemos o que é normal, não é? Que é nos automedicarmos para que os sintomas pelo menos melhorem. E isso nunca aconteceu, até que passaram cerca de 2 ou 3 semanas e os sintomas pioraram, e além dos sintomas gripais. E, portanto, tive diarreia, tive vômitos, tive, portanto, também faringite. O sintoma que acho que acabou aqui por alertar acabou por ser a erupção cutânea que apareceu por todo o corpo. Fizeram exames, não é? Vários. Sim, fizeram análises de sangue. E eu recordo muito bem dessa noite, porque foi uma noite onde eu portanto, passei a noite a dormir nas urgências, numa maca, e não é uma coisa muito confortável. E eu recordo muito bem dessa noite que eu estava, portanto, numa sala em conjunto portanto, com outras pessoas que também estavam nessa sala, e eu acho que esse momento foi um pouco uma reviravolta, digamos, no sentido de que eu percebi que estava ali com outras pessoas que estavam bastante doentes e que eu também estava bastante doente. E eu acho que a partir desse momento eu estava a perceber que, ok, há algo aqui que realmente não está bem, isto não será apenas uma gripe, não será apenas uma mononucleose infecciosa, como também teriam dito semanas antes que era isso. E no quarto dia, ou quarto ou quinto dia hum, de internamento, foi quando eu recebi o diagnóstico. Portanto, a médica que entrou no quarto, assim, parecia-me um pouco aprenciosa. E fez-me assim algumas perguntas, perguntou se eu tinha alguma relação. Entretanto, eu disse que sim, eu disse que era um rapaz, e fez até algumas outras perguntas se eu tinha portanto, feridas nos genitais, se eu era ativo ou passivo na relação. E depois tive a notícia, depois de eu responder essas perguntas, a médica informou-me que os testes de HIV deram positivo. Eu, quando recebi essa notícia, eu não tive muita reação. Portanto, não sei, de alguma forma eu demorei a interiorizar isso. Nesse mesmo dia, eu fiquei no quarto, assim, há algumas horas, e eu realmente acho que só percebi o impacto daquela notícia, não só em mim, mas também nas pessoas que estavam à minha volta, quando eu recebi a visita habitual da minha mãe nesse dia. E esse foi um momento muito, muito marcante para mim, que também me recordo bastante bem, em que a minha mãe entra no quarto, eu digo, aliás, não digo nada, eu começo logo a chorar, desabo totalmente, e a minha mãe pergunta o que é que se passa, e eu digo, tenho SIDA. Esta foi a minha resposta, dizer que tenho SIDA, porque não sei se ela iria perceber imediatamente se eu lhe dissesse, mãe, eu tenho HIV, ou eu tenho VIH. E ela? Agarrou-se a mim a chorar e choramos os dois juntos. Portanto, foi as nossas emoções ali juntas. Foi-te perguntado ou tu próprio pensaste como é que isto aconteceu? Conseguiste perceber? Sim, portanto, essa é até uma questão que foi muito marcante na nossa relação, na relação com quem eu estava, e o facto de eu estar com a infecção aguda do HIV, ou seja, todos aqueles sintomas que indicava que eu tinha uma carga viral muito alta, tudo indicaria que eu teria sido infectado mais recentemente. Quando uma pessoa, portanto, recebe o diagnóstico de HIV, é muito habitual tentar-se encontrar um culpado. E não é habitual nós pararmos um pouco e pensarmos quais foram os meus comportamentos que levaram a esta situação. Houve uma espécie de disputa entre nós os dois para percebermos quem é que teria transmitido o vírus. E, e hoje eu percebo que não foi o melhor comportamento, não foi a melhor reação. Acho que foi uma reação com base, talvez, na desilusão, na raiva e outros sentimentos
e emoções não muito boas. Levou ao fim da relação depois. Sim, levou ao fim da relação, sim. Na altura em que recebeu o diagnóstico, Emanuel tinha feito o coming out enquanto homossexual há apenas um ano. Eu ainda estava a recuperar de um coming out que foi violento a nível familiar e onde eu tive mesmo que sair de casa para me proteger de agressões físicas e psicológicas. E numa altura onde também os meus pais, o meu pai e a minha mãe estavam a separar-se, onde no geral o contexto familiar também não era muito agradável. Depois fiz também um coming out ao meu pai como pessoa que vive com HIV. Fui ainda quando eu estava no hospital, quando ainda estava no segundo internamento, porque houve um segundo internamento onde houve pioria de sintomas, e fui no segundo internamento onde eu contei ao meu pai e disse que tinha HIV. Nesta situação de ser um homem gay, minha mãe sempre me apoiou. No entanto, o meu pai não. E um dos comportamentos que eu identifiquei realmente um preconceito foi precisamente da parte do meu pai. Quando eu culpabilizo a minha mãe por eu ter HIV. E ainda a tal situação de associar o HIV às pessoas gay. Toda esta situação levou a que ficasses com uma depressão, numa situação sensível, muito sensível a nível de saúde mental. O que tu sentias era mais uma questão de gerir tudo ao mesmo tempo ou era o pensares como é que o HIV ia afetar-te no futuro, ia afetar as tuas relações? As questões que eu mais tinha na minha cabeça era realmente qual era o meu futuro. Quando recebe este diagnóstico, e este foi há cerca de 11 anos atrás e hoje talvez não seja tanto assim, não tenho a certeza, mas nós pensamos que estamos como que condenados. Não que vamos morrer, pelo menos acho que não foi o meu caso, acho que era eu sentir que ia estar limitado o resto da minha vida, eu sentir que estava condenado a algo que ainda não sabia o que era. Eu pensava que nunca mais ia ter nenhuma relação, que nunca mais ninguém ia gostar de mim por ter HIV. E esse era o sentimento mais forte, um sentimento de solidão, não só naquele momento, mas também perante o futuro que se avizinhava. Entretanto, voltaste à vida, não é? Voltaste às tuas relações. Quando começaste a contar, quando, por exemplo, conhecias um rapaz, não é? Contavas. O que é que tu ouvias? Como é que eram as reações? Então, aconteceu uma altura onde eu tinha algumas aplicações onde eu dizia no perfil que tinha HIV. E muitas vezes havia reações como chamarem-me sujo, nojento, estás aqui para infectar outras pessoas, és infeccioso, diziam-me também assim. Houve até situações em que revelavam o meu estado serológico para o HIV a outras pessoas. Por exemplo, depois do diagnóstico, eu tive em duas relações onde isso aconteceu. Essas pessoas foram contactadas anonimamente e uma delas até foi ameaçada, que é o meu atual companheiro, e, e isto acaba por ser também uma forma não só de preconceito, mas até de assédio, diria. E agora, em termos práticos, na tua saúde, como é que ter HIV te afeta? Eu sei que já está intransmissível há 6 anos, mas como é que isso foi mudando a tua saúde, os teus comportamentos? Eu, depois de ter o diagnóstico, eu tinha sempre muito cuidado. Tentava fazer uma alimentação super saudável, comer muitos vegetais, ainda hoje, ainda como bastantes, mas eu cheguei a um ponto onde realmente eu pensei que tinha que lidar com o vírus a vida toda, de uma forma muito intensa. E hoje a verdade é que a realidade mostra-me que não. Eu antes até tomava muitos suplementos, a minha mãe até me dizia para eu tomar, porque a minha mãe tinha muito receio, mas eu acho que não tenho grandes limitações, na verdade apenas tenho que tomar um comprimido por dia, que eu tenho sorte que seja apenas um comprimido por dia, e não tenho outros grandes cuidados como acho que toda a gente deve ter, que é se calhar ter uma alimentação saudável, tentar ter uma vida portanto, ativa, coisa que eu não tenho muito, na verdade, agora. Mas, por exemplo, eu antes era algo que
que me preocupava bastante e a verdade é que as análises que eu faço, que seja em 6 meses, mostram que está tudo bem, apesar de eu agora não estar tão, não sei, tão paranoico com a situação, eu diria assim, E como é que o vírus se tornou intransmissível? com os comprimidos. Portanto, eu comecei o tratamento logo depois de ter o diagnóstico, praticamente 2 meses depois. E diz a ciência que quanto mais cedo os tratamentos forem iniciados, melhor. Maior é a esperança média de vida portanto, a esperança média de vida até pode realmente ser maior do que pessoas que não têm HIV ou até ser semelhante. Não quero dizer que eu esteja curado do HIV, era ótimo, mas não é verdade. O HIV continua portanto, no meu corpo, alojado nos cantinhos onde ainda não conseguimos chegar. Apesar disso, esta evidência científica de indetetável e igual intransmissível, para mim foi um life-changing, foi realmente uma mudança, porque eu lembro-me que no início, quando eu tive as primeiras relações românticas e também sexuais, eu tinha muito medo, muito medo. Eu morria de medo. Houve uma vez que eu contei a um rapaz que eu estava a conhecer. Era a primeira vez que eu estava a contar a alguém pessoalmente que tinha HIV. Por alguma razão eu senti conforto em fazê-lo com esse rapaz. E eu tremia por todos os lados, porque eu tinha muito medo, muito medo. Quando falas com as pessoas, quando contas que tens HIV, quais é que tu notas que são os 2 ou 3 mitos que continuam a existir? E existe muito a ideia de que pode ser transmitido através da saliva, que pode ser transmitido através, por exemplo, de utensílios de cozinha, por exemplo. O que transmite realmente é o sangue, é também portanto, de mãe para o bebê, ou enquanto está grávida, através da amamentação também poderá acontecer, e sim, através das relações sexuais devido aos fluidos que existem. Tu agora tens um namorado há 6 anos, não é? Inclusivamente foste viver para Lisboa também por causa dele. É verdade. Qual é que é a importância de teres encontrado uma pessoa como o Paulo, que gosta de ti como tu és e que tem uma relação saudável contigo? É extremamente importante. Sim, é curioso, porque quando eu o conheci, eu já tinha alguma abertura para estar a falar deste assunto. E eu disse-lhe que tinha HIV e no dia seguinte, portanto, encontramos e eu disse, fiz umas pesquisas e tenho umas perguntas. E o nosso assunto sobre HIV foi só isto. E, portanto, eu percebi a partir daquele momento que não ia ser um problema. Eu percebi que o HIV, na nossa relação pelo menos, ia ser apenas um pormenor. E é realmente muito importante nós termos quem nos aceite, quem nos respeite, independentemente do nosso estado serológico. Não é o estado serológico que nos diz quem nós somos. Nós não somos pessoas limitadas devido ao estado serológico e nós merecemos amor, merecemos tudo de bom que a vida nos pode dar, porque não é o HIV que vai portanto, proibir, que vai dificultar nós atingirmos essas coisas que nós queremos. Um relato na primeira pessoa de medo, superação, mas também de amor.